O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos, só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos, não foi eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor que eu, portanto é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Agora, se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles são 3 ou 4 vezes mais que nós. Agora, eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados e vamos continuar a ser competitivos. 90 com maestria, e o Vamp jogava com o Vanderlei em determinada época, ou seja, quando o meu time perde eu falo de outro assunto. Esse assunto não tem nada a ver, né? Até porque o próprio Rodrigo Matos lá no UOL publicou ontem um texto falando, comparando os percentuais, né, de faturamento, investimento. De fato, o Flamengo fatura mais e investe mais, mas não é 3, 4 vezes mais. E essa questão de jogadores prontos, vamos lá, Gustavo Gomes, veio da onde? Milan, né? Zé Rafael era destaque do Bahia, desejado por vários clubes do Brasil, foi para o Palmeiras. Quem tem Marcos Rocha e Mike, os dois vieram de Minas, do Cruzeiro e do Atlético. Quem tem no Brasil 2 laterais, bons laterais. Usa até os dois juntos em alguns momentos, né? Piquerez da seleção do Uruguai. O Flaco Lopes, jogador de 10 milhões de dólares. O Aníbal Moreno, 7 milhões de dólares. Um era do Lanús, o outro era do Racing. O Dudu dispensa apresentações. O Endrick é jogador do Real Madrid, vendido, revelado no clube, mas é uma estrela. Precoce, mas é uma estrela, né? O Rony, um jogador histórico do clube, os gols que já marcou, em Libertadores especialmente, né? E veio do Atlético Paranaense, já veio um jogador pronto, é um jogador que veio de lá com 15 anos. Quem mais? Murilo. Marcelo Veiga, Rafael Veiga, perdão. Murilo veio da Rússia, o Veiga veio novinho, mas é um... O Everton. Peraí, o elenco do Palmeiras é muito bom, pô. E é um elenco caro. Experiente. Os jogadores são muito bem pagos, inclusive. O Palmeiras tem uma folha de pagamento alta porque se empenha na manutenção dos seus atletas. Então, eu acho que o assunto importante aí seria por que o Palmeiras perdeu para o Internacional. Porque fala-se muito de Barueri, mas qual o problema de Barueri? Barueri não é no Rio Grande do Sul, Barueri é em São Paulo. A distância do Allianz Parque para o estádio de Barueri é muito parecida com a distância do Pacaembu, onde o Corinthians sempre jogou, para Itaquera. E a torcida do Corinthians, desde o início, lota Itaquera. Então, por que os palmeirenses não lotam o Barueri? Alguém tem que entender por quê. Ah, porque é longe. É longe depende de onde você mora, amigo. Tem palmeirense em toda parte. Não tem palmeirense em Barueri, em Alphaville, não tem ninguém, até perto do estádio? Tem. Alguma coisa está errada. Ou o preço do ingresso, ou sei lá o quê. Cabe ao Palmeiras entender por que ele não consegue lotar aquele estádio. Porque o Palmeiras tem muita torcida, inclusive na região de Barueri. Não é isso? Ali tem Osasco, Carapicuíba. Exatamente, tem várias cidades vizinhas ali. Talvez o ingresso seja impraticável para aquela população. Porque o ingresso caro no Allianz Parque atrai um torcedor de maior poder aquisitivo que, pelo jeito, né, não se dispõe a sair com o seu carro, de ônibus, de trem, de metrô, cavalo, bicicleta, sei lá, patinete, para ir até Barueri. Então você tem públicos pequenos para o potencial que tem o Palmeiras. Mas a torcida do Palmeiras é muito grande. Então eu acho que o Palmeiras deveria reclamar menos desse acordo e reclamar menos do estádio e procurar entender por que ele não está conseguindo lotar esse estádio. Porque potencial para isso, obviamente, existe. Nós estamos falando do Juventus, que vai encher o seu estádio na Moca, né? Faz 100 anos agora. Exato. No jogo de domingo de manhã. Nossa, né? Juve, professor. Porque o Juventus é um clube de bairro, muita gente nem torce pro Juventus, não é verdade, mas mora no bairro, gosta do clube, tem carinho, vai lá assistir domingo de manhã, é um programa super legal, né? Pega o canolizão lá. Exato. Se o Juventus sai dali da Moca para jogar em Barueri, ninguém vai. Mas o Palmeiras tem torcida em toda parte. Então, eu acho que o principal ponto que não é discutido é esse. E imagino que o que incomoda mais seja isso, o estádio um pouco mais frio, a torcida menor número, né? Porque se o gramado tá bom, qual é o problema? Porque o gramado não pode ser. O Palmeiras joga um gramado natural quase a metade do campeonato, porque ele joga como visitante.
E tirando o Botafogo e Atlético, né? Só... São 17 jogos. Então, exato. Então você tem aí Gramado. 17 partidas em gramado natural no Campeonato Brasileiro. E na Libertadores também, quando sai. Então não deve ser esse o problema, jogar Barueri por causa do campo. Se o campo tá bom, beleza, dá para jogar. Claro que dá para jogar. Não é um time de gramado artificial, é um time que joga nos dois gramados. Por isso é campeão tantas vezes. Então acho que a grande questão é essa. Eu entendo que o técnico fique incomodado, porque é ruim sair do seu ambiente ali, mas aí de novo a gente vai ficar aqui repetindo eternamente. O Palmeiras ganhou um estádio, gente, fez um acordo maravilhoso. Agora, não dá para você ganhar um estádio que mudou o patamar do clube, não só do futebol, do clube também, um prédio administrativo, um prédio de quadras. O sócio do Palmeiras hoje ele tem mais opções e conforto, que o clube era um e agora é outro. E o Palmeiras não botou dinheiro. Então, assim, tem um preço isso. O preço é o quê? Você tem um sócio no estádio por 30 anos. Ainda faltam 20 anos e alguns meses, não é isso? Que foi inaugurado no final de 2014. Então, vai ter que conviver com isso. Quando era o Pacaembu, não havia tanta reclamação. Porque sair do Pacaembu não era tão incômodo, né? Pela proximidade. Mas o Palmeiras tem torcida em toda parte. Então, por que não lota Barueri? Eu acho que esse é o mistério. Talvez seja melhor praticar lá em Barueri preços mais módicos, criar facilidade para o sócio torcedor. Você quer da modalidade digital, não paga. Ou você aqui tem uma pessoa, você vai de graça, paga o ingresso de um colega. Para encher o estádio. Aí cabe aos dirigentes encontrarem uma maneira. Eu não consigo entender o Palmeiras não encher aquele estádio. E eu no Palmeiras em casa pela Libertadores da América. Isso significa 12, 13 mil ingressos sobrando, né? Em tese, contar os camarotes e tudo, né? Pelo menos isso aí. Uns 13 mil ingressos que poderiam ser vendidos e não foram vendidos. Ou seja, tem um problema aí de preço, acho eu, né? Você acha que não tem 40 mil palmeirenses dispostos a ver o Palmeiras na Libertadores? Tem milhões de palmeirenses que querem ver o Palmeiras. Só que não dá para passar na porta do estádio, gente, que o ingresso é muito caro. E você aqui no Brasil agora tem um negócio de sócio-torcedor que o cara, além de pagar luz, gás, telefone, aluguel, condomínio, IPVA, se ele tiver automóvel, moto, tudo, o cara tem que pagar também o sócio-torcedor. O cara não é obrigado a ter mais, sabe? Então, tudo bem, o sócio-torcedor é privilégio. Mas se você tem um jogo com uma demanda menor, tem que haver o entendimento de que o preço vai baixar para você trazer quem não é sócio, até quem sabe convencer esse cara a ser sócio. Pô, o preço está barato, vou aproveitar, uma chance de ver o jogo do Palmeiras, vou levar meu filho. Aí vai lá, o garoto se amarra e tudo, pô, pai, faz um esforço, mas é caro, filho, pô, mas olha que legal, te ver o Palmeiras jogar no estádio, se a gente pagar, de vez em quando a gente consegue vir, de repente o cara até faz o esforço, gente, que são, para usar parodiando o Tite, né, prioridades na vida. Sim. Prioridade do cara não é pagar o sócio torcedor, mas se ele for e achar aquilo muito legal, de repente ele corta uma outra despesa para ir. Isso deveria ser a tônica dos clubes de futebol, não é só o Palmeiras, não. Tem um problema de preço. O Palmeiras não jogar com o estádio lotado, um estádio para 40 mil lugares na Libertadores, também é um negócio. Isso aqui foi discutido na época também. Ele falou da questão do público a quem. Mas aí eu acho que a diretoria tem que tentar entender o que está acontecendo. O Flamengo jogou com o São Paulo agora também com 40 e poucos mil. Tem um problema de preço ali. Flamengo e São Paulo tem potencial para 65 mil pessoas, que é o máximo. O primeiro jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu, mesmo a gente. Agora, olha que ponto em comum, Pepe. Esse jogo aqui do Palmeiras, o preço do ingresso o preço médio do ingresso foi de R$ 99,01, quase R$100. Nova Iguaçu e o Flamengo também foi. Ali eu não sei quem deu o preço, foi o Nova Iguaçu, o Flamengo comando era o Nova Iguaçu. A mesma coisa. Você põe um preço médio de R$100, se não for uma grande decisão, você não vai atrair tanta gente. É muito caro, gente. R$100 só para o cara entrar. E assim, o cara é sócio torcedor e está pagando uma fortuna ainda, porque compra o ingresso. É isso que eu falo. O time não tem 30 mil torcedores, 40 mil. O time tem milhões de torcedores. Então foram 40 mil pessoas no domingo. Por que não tem outras 40 mil para ir no outro jogo, já que esse cara não tem dinheiro para os dois jogos? Por quê? Porque é caro. Não dá para esse cara ir duas vezes nem para o outro e uma vez. Só esses 28 mil conseguem ir com frequência.